O que você, mãe e pai responsável, pode fazer para realmente colocar um hábito de estudo na vida dos seus filhos. E como que funciona isso? Você sempre tem que cobrar, mas qual que foi a conversa que vocês tiveram antes, né? Antes de você sempre ter que cobrar, como que foi essa conversa que vocês tiveram? Para você explicar para ele a importância do estudo. E aí, eu vou falar sobre 2 passos que precisam acontecer antes da gente conseguir introduzir o método, o hábito de estudo, né? E um deles é a conversa, né? Como que você se comunica com seu filho, isso é muito importante. O que você falou para ele? Será que você deu exemplos que precisam de referências históricas que ele não tem? Né? Então, talvez isso funcione. Como você fala com seu filho faz toda a diferença para você estabelecer esse hábito de estudo. Imagina o seguinte, uma criança ali de 7, 10, 12, 14, 15, 17 anos, tanto faz, tá? São crianças ainda, adolescentes ali, a transição, né, entre a infância e ser adulto e tal. Mas eles não entendem tempo e eles não têm a capacidade de tomar a decisão que você tem. Então leva isso em consideração em primeiro lugar, tá? Segundo, essas crianças, né, eles não têm a história de vida que você tem. Então, provavelmente, ou você sempre foi estudioso por algum motivo, algo despertou em você isso, ou você queria, sei lá, seus pais valorizavam muito isso, você queria ser querido e aí estudava, ou você descobriu logo cedo que você precisava, que você se sentia bem quando você tirava uma boa nota na escola e quando o professor te elogiava, e aquilo fez você estudar mais, né? Isso pode ter acontecido com você, mas provavelmente isso não aconteceu com todos os seus amigos. Então, por favor, primeiro passo, lembra que o seu filho não é você quando era pequeno. O seu filho é uma criança completamente diferente e ele pode estar muito mais parecido com um dos seus amigos que não gostava de estudar, se ele tem esse tipo de dificuldade, né, do que com você. Então, tenta lembrar como é que era a vida desse seu amigo que não gostava de estudar, porque isso vai te dar uma perspectiva diferente de como que tem que ser essa conversa com ele, tá? Esse é o primeiro passo. Tá? Segunda coisa sobre comunicação é que como você fala faz toda a diferença. Para a gente conseguir ter a confiança deles, a gente precisa dessa empatia, então você precisa conseguir se colocar no lugar dele. Segundo, ele precisa entender que o que você está falando é autêntico, é seu, né? E que ele pode confiar em você. A ideia é você construir uma relação de confiança. E tem outra coisa, muitas vezes eles não gostam de cumprir ali os combinados, mas eles sabem que eles têm que cumprir porque o limite está bem claro e tem um adulto ali para ajudar ele a cumprir o limite. Percebe? Então, o seu filho descumprir um limite, não respeitar aquele horário combinado, não é um problema do seu filho, né? É uma questão do ser humano, tá? A gente precisa ajudar eles a lidarem com as frustrações, entenderem as suas emoções, por que eles descumpriram aqueles limites. O que fez ele acreditar que aquele limite não funcionava para ele, né? E aí, quando você tem uma conversa e ele sabe que você quer ajudar ele a crescer, a se desenvolver, ele confia nisso, fica muito, muito mais fácil dele cumprir, dele entender esses limites, né? Porque senão é só alguém mandando e aí a gente entra quase numa ditadura e, gente, né, se eu mandar vocês fazerem um monte de coisa, vocês vão ficar chateados comigo, provavelmente não vão me acompanhar. Eu vou falar, gente, se não fizer isso, não pode me acompanhar. Talvez vocês não gostem. Né? Sei lá, se você tem um chefe, né? Quem tem aquele chefe autoritário que fica o tempo inteiro mandando, que não quer nem saber como que você tá, gente, ninguém gosta dessa pessoa, pelo menos eu não gostava e quando eu trabalhava em grandes empresas eu via que isso não conectava com as pessoas. As pessoas até podiam ir trabalhar por conta do contra-cheque, mas elas não estavam ali porque elas queriam. E quando a gente está falando de uma relação mãe-filho, pai-filho, essa relação ela vai existir para sempre. E ela precisa ser uma relação, ela não precisa ser um caminho de mão única. Então, se o seu filho questiona, se ele não respeita, ótimo. Esse é o caminho para vocês construírem uma relação para que você consiga mostrar para ele a vida. Se você tiver presente para o que ele está passando. E aí, então eu estou falando tudo isso para falar de comunicação. Como é importante você ter uma boa comunicação para construir um relacionamento. Antes de você ter uma boa comunicação, fica muito difícil ter um relacionamento, tá? É um relacionamento de qualidade, um relacionamento bom, né? Aquele limite que vai te ajudar. Existe o limite bom e existe o limite ruim, e eu vou pegar um exemplo que eu vi do Gustavo Pessoa, um psicólogo que gosto bastante. O limite bom é aquele, você não vai pôr o dedo na tomada. E você não vai pôr o dedo na tomada de jeito nenhum, porque eu não quero você tomando choque, porque faz mal, você pode ter um problema no coração e tal. Esse é um limite bom, o limite está cuidando ali dele. O outro é o limite de, você não vai fazer faculdade de música porque ser músico não dá dinheiro, porque as pessoas que fazem música só usam drogas, porque dando um monte de exemplo
que tem a ver com os seus medos e com você não entender o que faz diferença na vida dele ou não, né? E você está simplesmente limitando ele sem ver qual que é o potencial dele, o que faz bem para ele, né? Entendeu? São dois limites, mas um ajuda ali, protege, o outro não. Tem a ver com as suas crenças, né? Todo mundo sabe que se colocar os dois dedos na tomada, toma choque. Eu aprendi isso do pior jeito possível, colocando os dois dedos na tomada. Então vamos lá, a gente falou de relacionamento, a gente precisa construir uma relação, uma boa conversa para isso. Depois, esse é o segundo passo. Você precisa ter pessoas à sua volta ali que vão te ajudar a entender o seu filho quando você não está por perto. Porque, gente, todo mundo sabe que uma criança, um adolescente, até adulto, quando a mãe está junto, muda, a pessoa fica diferente. Tá? Então a gente precisa ter olhos e ouvidos ali quando o seu filho não está para conseguir entender ele de uma maneira global, né? 360 ali, não sei como que a gente pode falar. Mas só faz sentido a gente introduzir hábitos de estudo depois disso, né? Antes disso, se eu introduzir antes, pode até ser que funcione no curto prazo, mas não vai ser efetivo no longo prazo, né? É tipo, sei lá, se a gente for fazer uma analogia com... Mas se eu for fazer uma analogia com a história dos três porquinhos, né? Você estabelecer hábitos de estudo sem ter uma comunicação clara, ou colocar ele de castigo, né, para que ele estude, é mais ou menos como você ter aquele porquinho que construiu a casinha de palha, né? Pode até ser que funcione, né, num dia ou outro de chuva ali, né, vai te abrigar, mas se vier um vento muito forte, a casa vai embora, né? Quando você estabelece comunicação e quando você tem pessoas para te ajudar, é como se você tivesse construído a fundação da casa, como se ela fosse a casinha do porquinho de tijolo, aonde pode vir um vento ali e pode até ser que ela sofra alguma coisa, mas ela vai continuar ali te protegendo. Entende? É a gente conseguir pensar no longo prazo. Como que a gente faz isso no longo prazo? Então, antes da gente falar de hábito de estudo, a gente precisa, primeiro, estabelecer uma comunicação. Segundo, ter pessoas que vão ajudar a gente nesse processo, tá? Só depois disso faz sentido o hábito de estudo. Quando a gente fala sobre estabelecer hábito de estudo, eu vou fazer um paralelo aqui com a academia, por exemplo, né? Imagina uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz exercício por algum motivo. Quando ela começar a fazer exercício, se ela resolver por si só fazer exercício, alguma coisa aconteceu na vida dela que ela falou, chega, eu vou fazer exercício a partir de agora. Seja pelo meu bem-estar, seja para emagrecer, pela minha saúde, tanto faz, né? Seja porque a pessoa que eu gosto está fazendo exercício, eu quero acompanhar ela. Quando ela começar a fazer, vai ser mais difícil. É difícil a gente sair do lugar onde a gente está parado, tá? E normalmente o que acontece? Quando os filhos estão indo mal, ou quando chega perto da semana de provas, é como se a gente inscrevesse ele numa competição de alguma coisa e ele tivesse que treinar tudo em uma semana. Pode até ser que ele consiga, mas ele vai se lesionar, ele vai ficar mais cansado do que ele precisava ficar. Ele vai se estressar, ele vai acreditar que ele não consegue, né? Vai começar a chegar perto da prova, vai ser muito difícil, né? Tanto que, gente, eu conversei com a Magda Martinez aqui já, ela trabalhava com psicologia do esporte antes. E, gente, esportista, atletas famosos precisam de alguém para ajudar a preparar o psicológico. Por quê? Porque a gente tende a desistir. O ser humano é assim, né? A gente tende a ficar na zona de conforto. Adultos, tá? Adultos que recebem muito dinheiro para fazer o trabalho ali do esporte tendem a resistir, colocam alguns empecilhos. Então a gente está falando aqui de uma criança ou de um adolescente, tá? Quando a gente fala disso, a gente vai introduzir o hábito de estudo aos poucos. E sempre a gente tem que tomar muito cuidado para ser um passinho a mais, algo que seja desafiador para ele, mas não seja desestimulante, do tipo ele vai olhar e falar, isso aí não vai dar, né? É como, sei lá, se eu fosse fazer salto com vara, né? Então tem o sarrafo ali, eu coloco o sarrafo a 1 metro, 2 metros, eu não sei as alturas certas, tá? Eu coloco ele a 1 metro e de repente eu já mudo ele para 2, 3 metros, né? Que o cara vai lá com a vara lá. Então fica muito alto, de repente já, isso aí não dá. Tem que ir aos poucos. Então quando a gente está falando com o seu filho de colocar o hábito de estudo, você precisa primeiro entender aonde que ele está nisso, qual que seria o nível de desafio acima. E quando a pessoa está sedentária, né, nos estudos, a gente começa com 10 minutinhos por dia. Inclusive, eu estou acompanhando um professor de educação física ali, o Sérgio Bertolucci, que ele fala, os primeiros treinos do programa dele são de 7 minutos, às vezes de 4 minutos. E a ideia é a pessoa ir evoluindo até um treino de 21 minutos, que é o que ele propõe lá. Quando você começa no programa, você não começa no treino de 21, você começa no treino de 4, no de 7. Aí, de vez em quando, ele coloca um treino de 21, para você ir se acostumando com esse tempo. Se eu for fazer um treino de maratona, resolvi que eu quero correr uma maratona. São 42 quilômetros.
Gente, eu não saio daí e começo a correr 42 quilômetros. Eu vou começar às 5, eu vou treinar, na verdade, eu vou começar a caminhar. Se eu não faço nada, o primeiro você começa fazendo uma caminhada, né, todos os dias, para o seu corpo acostumar a se mexer. E aí, a frequência vem antes da excelência. Você primeiro estabelece a frequência. Depois que você estabelecer a frequência, você aumenta os períodos de frequência. Depois você começa a trabalhar a excelência, você melhorar aquilo que você está fazendo. Então a gente precisa começar aos poucos, tá? Só que aí tem a questão psicológica, né? Quando a gente está falando com as crianças, que é muitas vezes quando a gente chega para eles e fala, ó, você vai estudar, eu quero que você estude todo dia. E, gente, eu ouvi de vários alunos meus quando eu falo, cara, qual que é o problema? Nossa, minha mãe tem aquelas brisas de que eu tenho que ficar estudando todo dia. E aí eu falo pra ele, nossa, que viagem. Cara, a mãe dele tá certa. Mas eu não posso falar que ela tá certa de cara, porque senão eu ia falar mais um que vai vir falar aqui que eu tenho que estudar todo dia. Porque não é sobre estudar todos os dias. E aí, se você tiver com papel e caneta, gente, anota isso, tá? E isso é super importante, tá? Não é sobre estudar, fazer o seu filho estudar todos os dias. É sobre fazer ele querer estudar todos os dias. Porque quando vem de dentro, você não precisa mandar. Quando vem de dentro, ele faz porque quer. E aí faz sentido. Porque se não vier de dentro, se não partir dele, ele vai fazer o que está mandando e aquilo não vai virar memória de longo prazo. Ou seja, você vai ficar satisfeita porque, estou vendo meu filho estudar, isso é bom, né? Mas, no longo prazo, é uma ilusão. Tá, gente? Então, se ele tiver com raiva fazendo aquilo, se ele não tiver querendo fazer aquilo, não adianta estudar 10, 20, 1 hora, 6 horas, não faz diferença. Se ele tiver com raiva fazendo aquilo, não vai funcionar.